Oi, eu sou a Angélica e hoje eu vou apresentar o meu episódio favorito da série Only Murders in the Building. Mas antes de falar um pouco desse episódio, eu vou tentar contextualizar sobre o roteiro e os personagens principais. Porque a série ela ocorre num edifício chamado Arconia e ela segue o cotidiano de 3 moradores, que são o Charles Hayden Savage, que é um ator se vendo obrigado assim, a se aposentar. Ele teve um papel muito importante nos anos 70, 80, onde ele interpretou um detetive chamado Brazos, e hoje ele tá com a carreira estagnada. E ele é interpretado pelo... Ai, meu olho. E ele é interpretado pelo ator e criador da série, Steve Martin. Temos também a Mabel Mora, que é uma jovem aspirante a artista, designer, e ela tem um ar meio misterioso, mas que vai sendo desvendado assim no decorrer da série, e é interpretada pela Selena Gomez. E também o Oliver Putman, que é um diretor da Broadway tentando reconstruir a carreira dele depois de um grande fracasso chamado Splash. E ele é interpretado pelo Martin Short. Eu não sei se ele é muito conhecido aqui no Brasil, mas quem assistiu Marte Ataca, ele tá lá. Que eu peguei a carreira do ator e diminui pra Marte Ataca. E isso nos leva ao figurino, que é bem interessante. Vocês vão perceber que quem vive dentro do edifício Arconia tem um estilo mais retrô. Parece, independente de idade, parece que a pessoa saiu de outra década. Mas quem não pertence àquele prédio, vive fora dele, não é daquele ambiente, tem um estilo mais atual, despojado, com moletom, aqueles tênisinhos tie-dye. E isso te dá uma percepção maior de que a história se passa nos dias de hoje. A série tem um contraste de épocas e uma mistura do mórbido com a comédia, que é algo que eu particularmente adoro, quando eles pegam uma história trágica, mas adicionam uns elementos cômicos, assim. Eu acho muito legal isso. Ai, vou até tomar um chimarrãozinho. As cores principais são uma harmonia da... As cores principais da série são uma harmonia cromática tríade, entre o vermelho, o amarelo e o azul. Mas para não dar um ar muito infantilizado à série, à história, ao azul, por exemplo, no pôster ele ganha um tom de turquesa, mas ao longo da série tu consegue enxergar um azul mais puro no figurino, nos móveis que tem no cenário. O vermelho se torna bordô, o amarelo, que é a cor mais presente na série, principalmente em flashbacks, elas recebem um filtro amarelado, ela se torna um amarelo tom de areia e dourado nos objetos. A iluminação é baixa o tempo inteiro, trazendo aquele ar de mistério para a trama, até porque em todo episódio a lista de suspeito é atualizada. The killer is musical superstar Sting. E eu acho incrível que os pontos de luzes nas cenas são distribuídos em abajures por todo o apartamento, por todos os apartamentos, sendo que ninguém tem tanto abajur assim em casa. Imagina a conta no final do mês. Ao longo não só do episódio, mas da primeira temporada, é muito citado uma saga de livros chamada Hardy Boys, que foi um grande sucesso no final da década de 20 e início da década de 30 entre os adolescentes norte-americanos. Mas, para tentar contextualizar, eu acho que eles não foram tão disseminados aqui no Brasil, acho que a nossa maior referência seria uma Agatha Christie adolescente. Aí a série toda tem esse ar meio Agatha Christie, só que agora para adultos, né, no caso. Eu acredito que a estética retrô da série seja uma referência a histórias que se passaram em uma época atrás e que colabora para esse enredo de mistério da série. Agora que vocês conhecem um pouquinho da série no geral, bora pro episódio. Cada episódio mostra o ponto de vista de um personagem, esteja ele vivo ou morto. E o episódio 7 da primeira temporada é o ponto de vista do Theo, que é um personagem com deficiência auditiva. E nesse episódio maravilhoso, os personagens eles não se comunicam oralmente. É tudo por gestos, linguagem de sinais, mensagens no celular, que aliás as mensagens elas vão aparecendo assim do ladinho, fazendo barulhinho do lado. Como é que é? Mas, para não deixar o episódio em total silêncio, nós escutamos ruídos e sons abafados. Assim, quando o Theo, a cena com o Theo,
a única coisa que tu consegue escutar são ruídos e sons abafados. Mas quando o Theo não está em cena, aí sim tem barulho de objeto caindo, porta fechando, elevador, sabe? Coisas assim. Mas ainda assim, sem comunicação oral. No episódio, a câmera acompanha o ponto de vista do Theo em algumas cenas, como, por exemplo, tem a cena em que ele está espionando os vizinhos através de um binóculo. E aí a câmera, ela mostra a perspectiva do binóculo. E quando os personagens apresentam seus pontos de vista em outros episódios, eles nunca quebram a quarta parede, apenas narram. Mas agora, nesse episódio do Theo, a quarta parede é quebrada. Ele vira, já lá logo no início, ele vira pra câmera e fala em linguagem de sinais. As pessoas falam pra caramba nessa cidade. E uma observação minha aqui. Por ele ser surdo, parece que ele se sente como se não fosse notado. Mas na verdade ele é tão observador que ele sabe da existência, inclusive, da gente, né? Telespectador. Assim, é tipo assim, ó. Vocês não me notam, eu passo despercebido, mas eu noto vocês, inclusive você, telespectador. O enquadramento da série é bem centralizado e às vezes ocorre um plano sequência, que eu adoro plano sequência. Como, por exemplo, tem uma cena em que a Mabel e o Charlie estão saindo escondidos do apartamento do pai do Theo. E eles entram num elevador. E assim que eles entram, o outro elevador ao lado deles se abre e é o pai do Theo, o Dimas, saindo, e a câmera acompanha ele até o apartamento onde ele encontra o Theo e ele começa a conversar. É bem legal. Tem uma cena genial nesse episódio que o Charlie está jogando Scrabble com a Jen. Scrabble é um joguinho que tu monta palavras com as peças que tu tem. Só que nesse episódio não é apenas um joguinho. Eles estão se comunicando. Melhor, eles estão flertando um com o outro. Alerta de spoiler agora, porque eu vou ter que contar pra vocês que nesse episódio nós descobrimos que há uns 10 anos atrás uma moradora do edifício é assassinada. E a gente acaba descobrindo, ele acaba revelando ali no episódio quem foi que matou ela acidentalmente. Que começa um flashback. A Zoe, a moça assassinada, ela está no telhado, no terraço, né, do prédio, conversando com o Theo. Eles estão ali conversando em linguagem de sinais, uma conversa amigável, mas o Theo dá alguns conselhos para ela que deixam ela na defensiva e ela começa a se alterar e começa a conversar com ele, empurrando. A conversa começa a ficar muito intensa, cheia de gestos e expressões faciais. E isso é incrível, porque não tem conversa oral, ninguém está proferindo palavra nenhuma. E os gestos, a câmera se aproximando do rosto deles, te deixa tão preso à cena e tu consegue interpretar todas as emoções que estão acontecendo ali, que assim, ó, ouso dizer que se a série não essa cena não seria tão intensa se eles estivessem conversando oralmente, se ela estivesse gritando, não seria tão intenso como foi, com eles gesticulando, se comunicando através da linguagem de sinais, com muitas expressões intensas, exageradas no rosto. Assim, eu acho que é uma cena tão simples, mas a série conseguiu deixá-la tão intensa. É uma das minhas cenas favoritas. Essa série é rica visualmente. E ninguém precisou proferir palavras. A gente consegue captar todas as emoções através da linguagem corporal, que muitas vezes diz muito mais do que palavras. Eu achei genial esse episódio com o ponto de vista do Theo. E eu não conheço nenhuma outra grande produção que tenha essa perspectiva de um personagem com perda de audição. Agora uma publi para Star Plus, já que a série está disponível na plataforma deles. A série já está na 2ª temporada e vale muito a pena assistir, principalmente o pessoal de produção multimídia, porque é cheio de referências. E agora, vídeos de bichinhos para prendê-los nos créditos finais. As minhas inspirações para esse vídeo foram os seguintes canais: Foquinha, Hollywood Forever, Lorelai Fox e Matando Matheus a Grito. Esse vídeo teve como participação especial a minha namorada como a voz atrás da câmera. E
E um agradecimento aos bichinhos por entretê-los enquanto eu falo os meus créditos. Obrigada por assistir, tenham piedade e tchauzinho!